E aí, galera, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E esse vídeo aqui é a estreia do que eu espero que seja a principal série do canal, Cai com Tudo na BD, onde o objetivo é apresentar alguns quadrinhos aleatórios que são de bem famosos até completamente desconhecidos pelo público brasileiro. Mantenham em mente que esse tipo de vídeo pode conter alguns spoilers de primeiros volumes de série e também do início de alguns one-shots. Mas podem ficar tranquilos que eu vou tentar ao máximo manter grandes spoilers fora desse tipo de vídeo. Afinal, o objetivo é justamente que o público conheça quadrinhos novos e crie interesse por ler esses quadrinhos. E hoje a gente tem de tudo: magia, assassinato, ficção científica. E eu quero começar por um quadrinho que eu tenho aqui, na minha coleção. Feiticeira e golpista, a jovem Magda Hipopote sobrevive enganando comerciantes e realizando falsos exorcismos, até que um dia a polícia aparece em sua porta. A feiticeira até tenta fugir, mas por um descuido acaba sendo capturada mesmo assim. No interrogatório, Magda descobre que é suspeita não pelos crimes que realmente cometeu, mas em um caso de estranhas alucinações que tem deixado algumas pessoas completamente malucas por toda Paris. E, para livrar sua própria cara, ela se vê obrigada a auxiliar o investigador Molencourt na resolução do caso. O curso da investigação acaba colocando Magda, o investigador, e Milo Beneri, um agente da CNSS, o Centro Nacional de Vigilância de Feiticeiros. Sigla diferente por causa de como é escrito em francês. No rastro de Vital Petrov, o feiticeiro responsável pela morte dos pais de Magda. Você já deve ter pensado como seria o mundo se feiticeiros realmente existissem. E essa BD apresenta uma resposta até que bem realística para essa pergunta, com crises políticas, grupos terroristas, políticos extremistas. É uma história bem interessante. A obra é coescrita por François Debois, conhecido, entre outros trabalhos, por La Quête du Graal, Magus e Talismã, e também por Pascal Bellorger, um escritor que nunca havia atuado antes no mercado de quadrinhos e, pelo que eu vi, até agora não participou da produção de mais nenhum. A arte é feita por Christelle, que já trabalhou em Ash, também com o Debois, Daryl Ouvremont e, mais recentemente, a série Petit Dieu, que teve lançamento do seu segundo volume, acho que agora no final de 2024. Eu comprei essa cópia aqui da versão integral de Magda Hipopotes. Essa capa aqui é maravilhosa. E atrás tem também as capas individuais dos 3 volumes. Eu não sei se dá para aparecer bem na câmera, se está aparecendo legal, mas de qualquer jeito eu provavelmente vou colocar a imagem aparecendo grande na edição. Ai, ai, é linda, né? O segundo e o terceiro quadrinho que eu quero falar aqui nesse vídeo tem um ponto em comum, que eu achei que valia muito a pena mencionar. Os dois são escritos por Jean-David Morvan, um dos escritores de quadrinho mais prolíficos da França. E a França tem muitos escritores de quadrinho extremamente prolíficos. Esse cara tem no portfólio mais de 50 séries diferentes, incluindo Silage, uma série de ficção científica clássica da França que já está saindo volume há mais de 20 anos. Inclusive, saiu volume novo no final do ano passado. Essa série, com certeza, merece vídeo no canal. E podem ter certeza que eu pretendo trazer. E para começar nossa sessão dupla de Morvan, vamos falar de Zaya. Desenhado por Wang Jiawei, eu espero que a minha pronúncia não tenha destruído completamente o nome desse cara, que é um artista chinês com arte muito, muito foda. E que já teve outros 2 trabalhos publicados na França, pelo que eu consegui encontrar. Amour à Mort, uma outra colaboração dele com o Morvan, e Yassan, um trabalho que eu acredito que tenha sido originalmente publicado na China. Se você gostou de Yan da Comic Zone, simplesmente não tem como você não gostar disso aqui. O foco da nossa história é a Zaya, uma artista plástica que vive sozinha com suas 2 filhas gêmeas. Mas é que tá, a Zaya nem sempre foi uma artista. Ela é, na verdade, uma agente aposentada da Espiral, uma espécie de agência de mercenários. Eu digo uma espécie de porque eu li o quadrinho todo e não consegui entender o que exatamente era a Espiral. Eles com certeza não são relacionados com a polícia. Isso é deixado bem claro. Mas
o que exatamente eles fazem não ficou assim tão bem explicado. Talvez também pelo fato do meu nível de francês não ser avançado o suficiente para entender 100% do texto. Bom, a história começa mesmo quando um assassino fortemente armado começa a caçar vários agentes da Espiral. E por isso a Zaya acaba sendo obrigada a sair da aposentadoria, porque foi recrutada para auxiliar na captura ou assassinato desse cara. E quando eu digo auxiliar, eu quero dizer só auxiliar mesmo, porque foram chamados mais de 340 agentes para essa missão. Esse assassino é simplesmente muito B10. O cara, tudo bem, ele é um vilão, mas ele é um vilão com um armamento muito foda. Eu não posso contar muito do que acontece, porque eu não quero dar muito spoiler. O primeiro volume, que é o que eu estou falando aqui, ele é bem mais para apresentar a trama, para introduzir conceitos, para introduzir o universo. A ação mesmo e a reviravolta maluca começam a partir do segundo volume. São 3 volumes no total. Mas eu posso garantir que é completamente insano. A missão acaba tomando um rumo completamente inesperado e virando uma história absurda de ficção científica. Eu tenho certeza que, se lançar aqui no Brasil, vai fazer sucesso. Hein? A Comic Zone lançou Ian. Se Ian tiver feito bastante sucesso e tiver dado bastante grana, eu acho que seria uma aposta muito interessante para trazer aqui para o Brasil. Porque o público que gostou de Ian, com certeza, iria gostar muito de Zaya. E além de Zaya, nós também temos Naja, que é desenhada pelo francês Bengal, que vocês talvez conheçam por alguns trabalhos na Marvel, na DC ou mais recentemente por Napalm Lullaby, da Image Comics. Mas como o nosso foco aqui é quadrinho europeu, quadrinho francês, eu vou dar um destaque maior aqui para 2 quadrinhos dele, Mecha e Luminai, que saíram originalmente na França. E antes que vocês perguntem, é Naja da Serpente mesmo, mas também é o pseudônimo da nossa protagonista. A Naja é a assassina número 3 de uma agência de assassinos comandada por um homem misterioso, conhecido apenas como Zero. E o diferencial dela é que ela é simplesmente incapaz de sentir qualquer tipo de dor. Claro, isso é mais focado em dor física na história, mas ela também tem resistência à dor emocional. Ela é uma pessoa que não sente fortes emoções. E o estopim da nossa história se dá quando, após voltar para a casa dela na Islândia de uma missão na França, Naja tem a casa invadida e acorda com um homem misterioso observando ela dormir. Ela até tenta matar o cara, mas ele rende ela e avisa ela que o assassino número 1 da agência que ela trabalha está querendo matar ela por medo dela tomar o lugar dele. No começo, a Naja desconfia um pouco dele, mas aí que tá, e isso é um ponto que tem um toque assim de dark romance. Ela acaba se apaixonando por ele pelo fato dele ter conseguido dominar ela. Mas aqueles que não gostam de dark romance não precisam ficar tristes, não precisam ficar desapontados, porque a história tem muita reviravolta ainda para vir depois disso. E ela dá umas voltas muito loucas. A Naja decide que precisa matar o número 1 antes que ele mate ela. Mas para encontrar ele, porque aí que tá. Os assassinos dessa agência não se conhecem, eles não sabem quem eles são, como eles são e onde eles estão. Então, para encontrar ele, ela precisa de alguém que seja muito bom com informática, alguém que seja muito bom em localizar pessoas. E para isso, ela vai precisar resgatar um amigo de infância que está preso numa prisão na Colômbia. Essa é mais ou menos a história do primeiro volume, são 5 volumes ao todo. Parece um pouco simples quando eu falo só a história do primeiro volume, mas é muito louco. A história dessa série é completamente maluca. Com várias idas e vindas ao redor do mundo, um assassino caçando o outro, tentando matar o outro, e aí tem reviravolta, e aí os caras. Ah, cara, eu nem posso falar, mas é muito legal. E toda vez que a Naja entra num país diferente, tem sempre uma descrição de por que ela odeia a nacionalidade daquele país. Inclusive quando ela visita o país dela. Ela é britânica. E, cara, é muito engraçado essa parte. É um pouco. Alguns podem achar talvez um pouco racista, um pouco xenofóbico, mas não é tratado como uma coisa boa. É porque é aquilo que a personagem pensa mesmo. E a personagem é meio filha da puta. Mas a história é muito boa. O quadrinho até tem diálogos,
mas, no geral, a maior parte do texto é contada através de narração. Então é um quadrinho que tem poucas falas e muita reflexão, muito texto de descrição de coisa, mas tem bastante ação também, principalmente a partir do segundo volume. O primeiro volume ele é mais introdutório, assim como Zaya. O primeiro volume mais introdutório, mais para apresentar o personagem principal, mais para falar um pouco da história dela, de o que ela faz. E a partir do segundo volume, ação, com história também, mas muita ação, muito assassinato, muita arma, muita luta, é muito foda, cara. Um quadrinho bem divertido de ler. E por hoje é isso, pessoal. Vocês se interessaram por algum quadrinho que eu falei aqui? Se sim, deixa nos comentários. E claro, comente os quadrinhos que você vê aqui e gostar em posts e vídeos de editoras. Porque muitas vezes os caras conhecem ou não conhecem quadrinhos muito fodas. E você pode ajudar os caras a perceber que, não, ó, esse quadrinho tem público aqui no Brasil. Ou, nossa, esse quadrinho aqui tem tudo a ver com a nossa editora. Como eu falei antes, Zaya tem tudo a ver com a Comic Zone, que saiu agora o Ian. Tenho os 2 primeiros volumes de Ian aqui na minha coleção. Então, façam pressão. Muitos desses quadrinhos são quadrinhos que a maioria das pessoas aqui no Brasil nem teriam como conhecer, a não ser que alguém que conhece eu ou qualquer outro que tenha que leia francês, que tenha acesso a quadrinho francês, venha e diga: pô, mano, esse quadrinho aqui é muito foda, essa história é muito foda, esse texto aqui é incrível, olha essa arte. E é isso. E também não se esqueça de deixar nos comentários sugestões de outros quadrinhos que eu posso falar aqui nos vídeos, para que outras pessoas conheçam mais quadrinhos franceses, para a gente divulgar o que a França tem de foda e para trazer o que a França tem de foda para cá, entendeu? E você, que quer ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Quando sair vídeo novo, é só assistir e fazer de novo e divulgar de novo, porque o nosso objetivo é sempre trazer o melhor do quadrinho francês aqui para o Brasil. Valeu!